Então, bem-vindos ao módulo 4 da ISO 9001. Vamos abordar o requisito número 7, que é tudo que se respeita no ciclo do PDCA ao suporte que é necessário para agilizar. Portanto, PDCA, plano do Check and Act, ainda estamos no plano, o último requisito de planeamento, que fica ali do planeamento e execução, que é quais são os requisitos que são necessários para fazer depois de execução, que será o requisito número 8. Portanto, eu vou compartilhar aqui convosco a tela. Temos aqui a apresentação, vou já partilhar convosco neste sentido, para avançarmos para aqui, tela 1. E, portanto, temos aqui aquele que é o requisito número 7. Então, aqui vamos nós. E, portanto, temos aqui o requisito em si. Portanto, já vimos o contexto, a liderança, o planeamento, vamos para o suporte, estamos a chegar, será o requisito que divide a norma, uma vez que são só 7 requisitos que são basicamente auditáveis, então hoje ficamos a meio daquela que é a norma. Portanto, isto é o que nos interessa, vamos falar de recursos, competências, consciencialização, comunicação e informação documentada. Portanto, aqui temos que perceber que recursos é que necessitamos e a norma distingue o que são recursos que são humanos, pessoas, desde a formação ao recurso em si, a ter pessoas para trabalhar, infraestrutura, tudo o que tem a ver com as instalações, por assim dizer, equipamentos, etc. Depois temos a parte das calibrações e manutenção. Então a norma diz que, posso até pegar na norma, temos aqui o requisito para estarmos familiarizados e trabalharmos com a norma o máximo tempo possível. Se formos aqui ao requisito número 7, vamos ver que os recursos, a organização deve considerar as capacidades e as restrições dos seus recursos, lá está, em empresas que à partida avançam para uma 9001 sem ter algumas questões mesmo legais adjacentes, nomeadas medidas de autoproteção, acontece às vezes, mas pronto, situações que podem pôr em risco algum cumprimento legal, mas que não é afeto àquela produção. Ou seja, devemos distinguir aqui o que é cumprimento legal obrigatório para 9001 de cumprimento legal geral. Ou seja, todas as empresas têm suas falhas, ninguém vai olhar para a segurança social de uma empresa, ou se deve ou se não deve. O que se tem que olhar é que se está a cumprir legalmente aquilo que é dentro do âmbito da certificação, ok? Se for uma unidade hoteleira, se cumpre com aquilo, com as tarifas, com o que tem que enunciar, a comunicação de estrangeiros, etc. Se estamos a falar de uma empresa que faz exportação, se cumpre com as notificações também, com a certificação de produto, etc. Agora, não temos que ir ver, não temos que ir ao nível de verificar a legislação que não seja afeta exatamente àquele âmbito, mas sim genérica, está bem? Pessoas, voltando aqui à apresentação, a organização deve determinar e providenciar as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão. Neste requisito que entra aqui também os requisitos do gestor da qualidade, a pessoa que está afeta, não é? Precisa ter esta formação, e esta formação 9001 que estamos a ter neste momento é exatamente isso, para capacitar, para dar informação sobre os requisitos da norma, para se conseguir implementar neste sentido. Seja com que esse consulta ou com outro organismo com outra empresa consultora, consegue, a priori, incutir. Mas depois tem que perceber também o que é que os requisitos querem dizer, e é isso que esta norma consiste. Informar o que é que os requisitos querem, familiarizar com os conceitos da norma e a mensagem e o tipo de, 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 de informação que a norma contém e até o glossário e terminologia, por assim dizer, que a norma tem, para depois conseguir implementar, não ser só o consultor a dar documentos, é preencher e depois não há enquadramento. Há enquadramento e nós vamos ver aqui ponto após ponto qual é que é o enquadramento destes pontos e o que é que a norma pretende. Portanto, vamos aqui à apresentação 712, estávamos aqui na 712, além da generalidade, precisamos de pessoas, então precisamos ser capazes para responder a uma determinada estimativa. Se vamos buscar as pessoas após
contrato, que acontece, às vezes ganha-se o contrato e só depois quando ganha o contrato é que se vai buscar as pessoas, está bem? Isso é um risco que a empresa corre. Outra coisa é a pessoa ter e sujeita-se a uma gama de produtos. E outra coisa é a empresa produzir produtos, tem aquela gama de pessoas, tem aquelas encomendas semanais, diárias, mensais, seja o que for, e sabe que aquelas pessoas são suficientes e vai aumentando consoante se é uma época, se o produto for de sazonal ou não, vai conseguindo cumprir neste sentido. Entramos no ponto infraestrutura, ou seja, aqui a norma só quer basicamente formação do gestor da qualidade, da equipa, consegue manter um sistema e que se aguenta, ou seja, a empresa tem capacidade para dar resposta àquilo que é o cliente, porque um dos princípios, não se esqueçam, que é a satisfação do cliente, ir ao encontro dos requisitos do cliente, está bem? O segundo ponto, infraestrutura. Pronto, a organização deve terminar por evidenciar e manter a infraestrutura necessária para a operacionalização dos seus processos e para obter conformidade dos produtos e serviços. A infraestrutura, as notas, temos que ver as notas, até podemos ver aqui também no ponto da norma. Okay? A infraestrutura pode incluir edifícios, equipamento, incluir hardware e software, recursos de transporte, tecnologia de informação e comunicação. Ou seja, infraestrutura não é só o edifício, não é só o escritório. É o escritório, se fazem-se manutenções aos ar-condicionados, por exemplo, se for um gabinete, é as questões de segurança, se a empresa for uma empresa de, por exemplo, lavagem de janelas em altura, edifícios em altura, ok? Tudo isto tem a ver com a infraestrutura e com os equipamentos, está bem? Equipamento pode ser hardware, pode ser físico, pode ser, lá está, arneses, equipamentos de proteção individual, pode ser maquinaria, pode ser computadores ou software, tudo o que seja digital, seja bits que fazem funcionar determinado hardware, determinado equipamento. Recursos de transporte, pode ser, desde a frota. Okay? A frota é essencial para desempenhar, seja uma empresa que faz, vive de parte comercial, viva de logística. Okay? O que é necessário para o transporte? Okay? E tecnologias de informação e comunicação, que tem a ver com os PHCs da nossa vida, primaveras, os ERPs da nossa vida, SAPs, os SAGs, os Etiquedatas, etc. E comunicação, como é que é feita esta comunicação de dados, como é que a empresa se protege também em termos dessa comunicação, garante essa segurança de informação, etc. Requisito, o que é necessário ter aqui na infraestrutura? É um plano de manutenção, está bem? Um plano de manutenção podemos ter, vamos imaginar, para edifícios, podemos ter um plano de manutenção preventivo, podemos para infraestrutura, podemos ter para equipamentos, podemos ter também um plano de manutenção de equipamentos ou calibração de equipamentos, pode entrar aqui. Calibração, ou seja, eu tenho um equipamento de um termómetro, tenho uma fita métrica, que é de metal e expande, tenho um paquímetro, tenho uma balança, tenho equipamentos, tenho que saber qual é o estado de calibração das mesmas. É um requisito da norma se tiver impacto no produto, está bem? Ou seja, para uma viga de 2 metros, que não tem que encaixar umas nas outras, que aquilo é vigas de cimento, por exemplo, que é só para fazer pequenas obras, aquilo ter mais de 1 centímetro, menos de 1 centímetro de viga é uma coisa, ou até uma viga que é para fazer uma ponte e tem que encaixar umas nas outras e depois não pode sobrar 10 centímetros no fim da viga, no fim do trabalho, porque tem que, as furações e tudo tem que encaixar umas coisas nas outras, não posso ter o mesmo desvio. Eu é que aceito o desvio do que é que pode ter ou não, salvo se estiver legislado. Pronto. Para transporte, posso ter, por exemplo, um plano de inspeção, ok? Posso ter, por exemplo, um plano que diga que me liste os meus veículos, ok? Quando é que eles têm que ir à inspeção, quando é que têm que ir às revisões, se estão a ser feitas as revisões ou não. Se for equipamentos de frio, quando é que os equipamentos, os registradores automáticos de frio estão a ser calibrados, ok? Os tacógrafos, tudo. Pronto, tá bem? A tecnologia de informação e comunicação. Pronto, depende também do quão pertinente isto é, ok? Imaginando que é um gabinete de design, ok? E usam Photoshop, por exemplo. Eu tenho que ter a certeza que aqueles softwares, ok, estão legislados, aquilo é ferramenta a trabalhar, ter licenças pagas para estar a trabalhar. Porquê? Correm o risco de haver da empresa, ao estar a usar software pirata, de quem é detentor do software bloquear de alguma forma o acesso, ok?
e deixam de poder prestar serviço ao cliente, está bem? É o chamado plano B. Nos outros casos, não é feito grande caso, mas neste tipo de situações pode ser feito caso. Nos GRPs não há hipótese, esses estão sempre licenciados, okay? Mas este tipo de software, especialmente de design, é uma coisa a controlar. Depois, 714, ambiente para operacionalização de processos. O que é que e diz aqui, a organização deve determinar, providenciar e manter o ambiente necessário para os seus processos e para manter a conformidade dos produtos e serviços. O ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos tais como sociais, por exemplo, não discriminação, calma, ausência de confrontos, ou seja, percebe-se logo quando você está numa empresa, se é uma empresa tranquila, se está tudo assim um bocadinho muito nervoso, consegue-se perceber qual é que é o conceito. Psicólogos, psicológicos, redução de stress, prevenção de exaustão, proteção emocional, se são equipas que trabalham mais com objetivos, se tem uma liderança, um chefe de equipa que trabalha por objetivos e muito taxativo, se é mais líder e menos chefe, etc. Físicos, temperatura, calor, umidade, iluminação, ventilação, higiene, ruído. Aqui pode entrar tudo, pronto. Ou seja, locais de inspeção. A pessoa não pode estar sujeita a um calor e uma temperatura extrema, porque senão cai na moleza e já não inspeciona nada. Umidade é a mesma coisa. Iluminação, se está num computador, se tem falta de luz, provoca cansaço. Se está junto às janelas e está a bater o sol direto no computador, também não vê nada. Vai provocar exaustão e não. A ventilação, o ar pesado, aquele cheiro a computador também, muitas vezes, ou cheiro a maquinaria. A produtos químicos, quando é armazéns de produtos químicos ou mistura de tintas, etc. Higiene, lá está, princípio básico, não é? Para quem trabalha no setor alimentar também está farmacêutico e etc. Também está muito adjacente, não só para a prevenção de doenças, mas também pelo bem-estar. Okay? O ruído, lá está, os open spaces são um problema, os open spaces, apesar de ter os seus cubículos individualizados muitas vezes, o ruído é um fator físico que interfere diretamente na produtividade das pessoas ao estar sujeitos a determinado nível de risco. O que é que se pretende aqui neste ambiente de trabalho? Este ambiente de trabalho, além de tudo aquilo que é visível ou nu, muitas vezes que se gera dúvidas, é aqui que entra a segurança no trabalho. Ou seja, a empresa que presta os serviços de segurança no trabalho, okay, é muito pertinente porque é essa empresa, a não ser que tenha serviços internos, não é? Que mede a iluminação, os luxos, se estão adequados ou não para a pessoa, a iluminação, mas também muito ruído, ok? Se o ruído daquela sala é adequado ou não, se para ruído, imaginando, estamos num sítio que estamos a bater chapa ou a lavar com pressão e ao lado temos um escritório, a pessoa que está no escritório não vai conseguir um, um, concentrar da mesma forma. O que é que pode ser feito para minimizar? Desde as janelas duplas, insonorização, deslocação do local, o que é que pode ser feito? Utilização do espaço temporal para fazer determinadas tarefas, etc. Pronto. Estávamos aqui a falar dos recursos de monitorização e medição, que era as tais calibrações, entram aqui nos equipamentos, está bem? Mas também existe um requisito específico para isto. Okay? No requisito específico dos recursos de monitorização, e indo para a apresentação, isto é exatamente a mesma coisa. O que está aqui é copy-paste da norma, porque eu gosto de utilizar a linguagem da norma, não gosto de explicar as coisas de outra forma. Nos recursos de monitorização e medição, temos, por exemplo, aqui um packlist, temos aqui um termómetro, ok? O que é o objetivo? Eu preciso saber se o meu packlist, o meu paquímetro está a medir como deve ser, e o mesmo termómetro também, imaginando que é uma questão legal. Os congelados, por exemplo, produtos congelados devem ser transportados e conservados no mínimo a menos 18 graus, não é? Se o meu equipamento está a menos 18, mas na realidade ele está a ler, está-me a acusar, ele na realidade significa menos 17, mas ele quando lê menos 18, o meu equipamento pode não estar apto para fazer aquilo. Então tem que saber a aptidão. Porquê? Porque eles vão ganhando folgas, vão descalibrando. Hoje em dia é tudo muito eletrónico, cada vez mais. Quando é mecânico, menos, ok? Quando são sujeitos a grandes temperaturas, já são coisas, objetos metálicos também tendem a dar medições diferentes consoante a temperatura. O caso de uma fita métrica, não é? Uma fita métrica, como é metálico, expande com temperatura, pode dar ali uns centímetros a mais, que pode ser pertinente ou pode não contar nada. Okay? Se isto é um packlist só para decidir se é um parafuso A e B, olha, deixa-me lá ver qual é o parafuso que eu tenho que ir buscar à oficina. Ok, aquilo não conta nada, porque quando eu chegar lá o parafuso não vai encaixar. Ou é um parafuso 8 ou é um parafuso 6. Não há volta a dar, está bem? Agora, se é para eu usar uma CNC para fazer uma divisão, para fazer uma furação em companhia, se calhar eu tenho que calibrar aquele equipamento, eu tenho que ter a certeza que quando vou fazer as furações vou fazer no sítio certo, porque senão vai-me dar erro, vai dar insatisfação do cliente, vai fazer traços de produção,
vai dar uma série de consequências, não conformidades neste caso, não é? Portanto, é importante tudo o que é para medir, seja medições físicas, temperatura, umidades, distâncias, velocidades, densidades, etc., convém estar calibrado se for pertinente a sua calibração. Pode-se usar também uma coisa que se chama as verificações internas, ou seja, eu utilizo um equipamento que é, por exemplo, o meu padrão, ou seja, mando calibrar um, aceita a calibração, atenção a uma coisa, calibrar não é aferir, calibrar não é pôr a funcionar em condições. Calibrar é eu saber qual é que é o desvio do meu equipamento face a um padrão que também ele foi verificado através de um padrão que possivelmente está num museu em França, coisa do género. Ou seja, eu quando mando calibrar um equipamento, o que é que eu estou a pedir? Estou a pedir ao organismo que me diga qual é que é o desvio do meu equipamento, porque há equipamentos que não dão para aferir. Aquilo está mal, ok, eu fico a saber, ok, está um grau de errado. Pronto, está um grau de errado. Posso considerar ou não? Posso utilizá-lo? É só para ver mais ou menos a temperatura da chapa. Se posso cortar, não posso. Estou a inventar, ok? Ter mais 5 euros para cima, mais 5 euros para baixo, não conta nada. Okay? A partir daí é que conta. Então, pronto, posso aceitar. Okay? Agora, se é para decidir ahm, se é um fator de distinção, uma chapa, ok? Mede 3.000 e 5 milímetros, ok? E aquilo está-me a dar 3.000 e 6 milímetros, pronto, está-me a dar 3 metros e 6 milímetros, ok? Uh, a fita métrica está-me a dar aquilo. Quando eu vou encaixar a peça, aquilo ao final ainda falta um centímetro porque a fita métrica não me deu o caso sério, foi uma chapa para o lixo. Não é? Então eu não posso aceitar. Eu tenho que saber onde é que posso aceitar e quais é que posso aceitar. Até posso ter equipamentos, posso ter paquímetros, por exemplo, para uma gama, só para saber se o parafuso é 8 ou é 10, ok? E posso ter outros que é mesmo para medir a rigor para fazer determinada peça, por exemplo, o rolamento. Okay? O rolamento, as esferazinhas dos rolamentos têm que estar muito certinhas, porque senão aquilo vai travar tudo e o rolamento não usa, não anda, ou seja, em vez de ajudar, ainda só prejudica. Pronto, portanto, já vou falar mais sobre isto, ou seja, existe uma empresa externa onde vocês mandam o equipamento para calibrar, ou fazem verificação interna. Depois de ter um calibrado, imaginem que vocês têm hum, são uma linha de produção contínua que pesam esferas, ok? E vendem esferas não a peso, mas à unidade, mas querem manter um standard, ok? Vocês podem ter uma balança calibrada, ok? Que sabem que aquela tem um desvio pequeno, aceitaram, ou seja, deu um desvio de 0,001 gramas, ok. Então usam essa calibrada quietinha, não a mexem nela, e comparam as outras todas, ou seja, usam a mesma esfera nessa balança e veem quando é que pesam. E depois nas outras 100 balanças das empresas também vão ver quanto é que dá. Só algumas apresentarem um desvio não aceitável, seja em vez de dar 0,01, dá 0,02. Já há uma delas que dá. E aquilo tem impacto no produto? Tem, sim, senhora. Se aquilo tiver mais peso que X, o regulamento já não funciona. Sim, senhora. Então aquela balança ou vai para a fábrica para aferir, para reparar e o software ou o hardware necessário mudar é mudado e volta depois e volta a ser feita uma calibração ou uma verificação interna para ver se já tem condições, se não apresenta um desvio significativo. Se não apresentar o desvio significativo, então mete-se a funcionar. Se não, há equipamentos que mais vale mandá-los fora e mandar vir um novo. Sinceramente é assim que funciona. Quanto a história de eu sempre prefiro comprar equipamentos sempre novos, compro um termómetro novo todos os anos, em vez de mandar calibrar. Calibrar é 60 ou 70 euros e comprar novo todos os anos é 50 euros e tenho um novo todos os anos. Certo. Mas o novo é se vier com certificado de calibração, ou melhor, de calibração de número de série. Porque calibração de lote pode não ser suficiente. O que acontece? A empresa que fabrica estes equipamentos também tem um controle de qualidade, ele não tem que experimentar todos os equipamentos. Vocês, vamos lá ver, se for uma, ah, um equipamento de lavagem de carros, as pressões e companhia, se calhar são medidos. Okay? Agora, se for um peluche de um urso peluche com dois olhos, não se tem que estar a verificar aquilo um a um. Aquilo está a sair das máquinas automático, tal, faz uma amostragem, não é? E o que pode sair é um certificado de lote a dizer que aquele lote foi verificado, tem um plano de amostragem, um em cada 100 ursos é avaliado e está conforme. É o que acontece com os termómetros muitas vezes, ok? Aquele lote foi avaliado, não quer dizer que tenha sido aquele equipamento, está bem? Portanto,
Não se fiem de que comprar um equipamento novo é um, uma garantia, está bem? Depois, tenho aqui para falar convosco. Ok. Mais. Conhecimento organizacional é um requisito novo da norma, ok? Tem a ver com o conhecimento do o know-how, como fazer, ok? Há empresas que às vezes vão perdendo, especialmente as empresas mais aliadas a trabalhos manuais, vão perdendo o conhecimento organizacional, o conhecimento interno da organização e têm alguma dificuldade em transmitir isso. Ou seja, muitas vezes é por sucessão, que é um problema no mercado também, a sucessão do conhecimento, das receitas, do know-how, e outras coisas caem em desuso, ou seja, não foi passado o conhecimento organizacional, então não se sabe fazer. Só o pai é que sabia fazer a receita daquele molho, só o pai é que conseguia fazer aquele circuito elétrico, e depois não transmitiu ao filho nem ninguém na equipa porque não confiava e acabou. Pronto. Os chamados segredos ficam no cofre, muitas vezes não chegam ao cofre. Então tem que se garantir. Também existem normas associadas a isto por exemplo, a continuidade do negócio, tem aqui alguma ligação, as de desenvolvimento de produto, etc. É um pouco assim. O conhecimento organizacional pode ser baseado em quê? Fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, tem a ver com a criação de patentes, ok? Conhecimento adquirido com a experiência, lições aprendidas com as falhas de projetos e com projetos bem-sucedidos, projetos que foram abaixo e outros que foram bem-sucedidos, captura e partilha de conhecimento e da experiência não documentados. O que é que o auditor pretende neste requisito? Perceber se aquilo afeta uma só pessoa, que cria dependência numa organização, não é? Só aquela pessoa é que sabe fazer aquilo. Qual a estratégia que vai criar para que aquilo comece a sair ou comece a ser guardado aquele conhecimento, não se perder, ok? Imaginando que é um processo indispensável na empresa, está muito dependente a empresa daquilo, como é que vai fazer? Se vai mudar a tecnologia, se está, ou seja, deve ser avaliado este risco e tudo o que se puder garantir como conhecimento deve-se reter a mesma parte da informação, está bem? Seja com receitas, seja com instruções de trabalho, seja em cofre, seja como for, mas ir mantendo, pôr estagiários, outra pessoa a trabalhar ao lado daquela pessoa para ver como é que ela faz, como é que transmite esse conhecimento, etc. Replicando para outra unidade, por exemplo, etc. Então, competências. Entramos no outro requisito da norma, as competências. hum, o que a norma pretende aqui, além de um organigrama, que é a estrutura organizacional da empresa, ok? Pretende também saber quais são as competências e as funções de cada pessoa. Tá bem? A pessoa, ou, por assim dizer, função. Ok? Determinar as competências necessárias que, sob o seu controle, executam tarefas que afetam o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, tem que se perceber, tem que ser uma ficha de funções, é dizer o que é preciso para aquela pessoa fazer, tenha ela adquirido já, traga já ou vá adquirir na empresa, pode haver tipo cursos, informação, etc., que é algo a adquirir só após contratação, que a pessoa vai saber, curso específico de uma máquina, sei lá, o setor dos empilhadores, as marcas que representam, por exemplo, só recebem informação depois. Assegurar que estas pessoas são competentes com base em educação, formação ou experiência. Bem, educação e formação. Não é obrigatório ser só educação, não é obrigatório ser só se tem mestrado, se é licenciado, se tem a quarta classe, ok? Isso pode ser secundário para determinada tarefa, porque há uma coisa que é o saber ser e há outra coisa que é o saber fazer, e a formação que se ganha internamente pode ter um impacto muito maior, e então a experiência então nem se diz quando é trabalhos manuais, para que a educação, para que é necessário criar uma ficha de funções, a dizer que a pessoa tem que ter no mínimo a quarta classe, se vai, se para aquela tarefa tem que, sei lá, estar a fazer um trabalho que tem uma competência artesanal exímia, ok? Sei lá, por exemplo, quem faz vidro, ok? Faz vidro por sopro, ok? Ou seja, são pessoas que têm características muito pessoais e não tem que ter formação para aquilo, ok? Nem tem que fazer registros, está lá um supervisor que faz os registros, eles não precisam de fazer. O que eles sabem fazer é separar vidro e são exímios a separar vidro. Portanto, é esta
É esta a experiência adequada. Não vale a pena pôr numa ficha de funções que tem que ter no mínimo no nono ano, que depois só vai ser um tiro no pé, ninguém vai contratar por causa disso, nem vão obrigar a pessoa a tirar o nono ano para terem aquela pessoa para superar, está bem? Onde aplicável, tomar medidas para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia destas ações. Ou seja, se vocês metem competência necessária, que é superar vidro, então, das duas, uma. Ou já vem a saber superar vidro, ou vai ter de aprender a superar vidro. Agora não vai ser obrigado a ir tirar a quarta classe, né? Reter informação documentada adequada como evidência das competências. Se tem as competências, então tem que se ver. Se já tem, quando é que tirou, quem é que avaliou, isso já pode começar a fazer sozinho, por exemplo, ou sob supervisão, e não estar só pendente de terceiros. Por exemplo, proporcionar formação, orientação, a reafetação de pessoas atualmente empregadas, ou seja, para outro setor, porque já viram outros a fazer, etc. Vamos para o requisito, por exemplo, resumindo, determinar quais as competências necessárias para o pessoal exercer suas funções, manter as competências atualizadas e providenciar meios de aquisição de competências, caso não os possuam, como o caso da formação. Temos aqui o exemplo do manual de funções, podem ir à internet ver vários que existem, clicando aqui em cima, a apresentação também vos é dada, e vão ver que existe, por exemplo, existirá aqui o manual de funções, onde podem espreitar e ver no que é que consiste, ok? Temos aqui este exemplo. Um, Temos aqui outro exemplo que é um currículo, okay? Pode ser através daqui que se vai buscar, ou sobre os certificados, qualquer coisa deste género. Comunicação. Aliás, se depois se é dado isto, através da formação, por exemplo, devem sempre avaliar a competência, se as pessoas depois de ter essa formação, se ficaram competentes, já sabem fazer, é um requisito da norma a avaliação da eficácia das formações quando aplicável, ou seja, quando é pertinente. A organização requisito 7.4. A organização deve determinar as necessidades de comunicação interna e externa relevantes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo o que comunicar, e o mais fácil de fazer aqui é uma tabelinha assim deste género. O que é que eu comunico? Quando, por exemplo, um pedido a fornecedor. Quando é que eu comunico? Após recepção do pedido do cliente. Ok? Então, ok. Eu só peço ao meu fornecedor matéria-prima, depois do cliente me fazer um. Olha, sei lá, hum, hoje em dia vende-se muito na Amazon e companhia, qualquer pessoa pode vender e não ter sequer estoque. Ou seja, é simplesmente um intermediário, faz a tua publicidade e companhia e podes fazer isso, ok? Abrir uma conta, tornas-te um fornecedor, mas sai tudo através do principal e depois ganhas um FII ou coisa do género, ok? A quem comunicar? Pronto, comunica ao fornecedor, que precisa dessa matéria-prima porque já tem clientes à espera do produto. Como é que comunico? Via e-mail, uma plataforma, uma mensagem, um telefonema, não interessa, ok? E quem é que faz? O departamento financeiro. Pronto, e o plano de comunicação é isto mesmo, é o que, quando, a quem, como e quem é que se faz. E depois já vos mostro outro plano de comunicação para utilizarem como base. Por exemplo, o quê? Quer concorrer a um concurso público. Quando? Sempre que abrir, o que é estar a par para saber como é que se vale a pena concorrer ou não. A quem? Ao cliente. Via plataforma de concursos públicos, por exemplo, com o portal Vartal, uh, o Vartal ou a Anugov. Quem? Especialista de aplicações clínicas, por exemplo. Okay? Isto é o exemplo de uma empresa que vende dispositivos clínicos e de vez em quando, para vender para os hospitais, pretende estar sempre de alerta para os concursos públicos, o que é que tem que fazer. Pronto, e aqui podem pôr tudo o que é pertinente, já vos mostro mais exemplos, o que, quando, a quem, como e quem, quais as comunicações ao longo do ano. Entramos no requisito 7.5. Atenção que isto dá bem um mesinho de trabalho, está bem? 7.5, informação documentada. Por norma, aqui a consulta começa por aqui, está bem? Começa por requisito 7.5. Antes de começar, seja fazer o que for, determina uma matriz de controle de documentos e um layout para documentos. Ou seja, resumindo, o que é que se pretende aqui? Pretende que a empresa tenha uma hierarquia de documentos, ou seja, que saiba quais são os documentos principais, porque há documentos que é o porquê, que dizem, que dão-nos a razão, o guia, os pilares do porquê. São os manuais, os procedimentos, os regulamentos internos, códigos de conduta, etc. Está tudo aqui nos porquês. Okay? Depois, a seguir vem o que é os procedimentos que estabelecem, no fundo, linhas de orientação. O que é que eu pretendo fazer aqui? É por isso que normalmente também existe um procedimento para informação documentada. Okay? Como é que eu faço? Quem é que faz? Onde? Quando? Como é que faz? Depois pode haver outra coisa que é os procedimentos operacionais. Ou não. Há quem chame instruções operacionais, há quem só diga que há um tipo de procedimentos.
cada qual em cada empresa faz o que quer. Tem que ter uma hierarquia, isso é claro, ok? Há documentos orientativos, há documentos que dizem, eh, estes no fundo dizem o porquê, estes dizem o quê e como é que se faz, e depois os registros, que é a última parte. Os registros são aquilo que é preenchível, seja um software que tem campos para preencher, seja registro fotográfico, ok? Seja registros de produção, registros de recepção de matérias-primas, registros de folha de ponto dos colaboradores, seja o que for, tudo onde se registra e deixa dados é a prova que isto está a acontecer. Então, pronto, eu tenho uma orientação, tenho como é que se faz, onde se faz e quem faz, e depois tenho o registro que é a prova perante o auditor e perante o sistema que está a ser feito. É com estes registros que eu depois consigo tratar dados para perceber se está a correr bem ou se está a correr mal, e se os meus indicadores estão bem ou não. Está bem? Pronto. Então, nós utilizamos muito esta hierarquia, manuais e documentos, depois os processos e procedimentos, os processos dizem um pouco como é que são encadeados cada processo, que nos dão depois também objetivos, indicadores, como é que as coisas estão a correr. Depois dizemos dentro de cada processo quais são os procedimentos para se tratar daquilo. E por último, registros e planos. Isto porque alguns planos também são usados como registros. Imaginando um plano de manutenção em que se sabe que cada tarefa tem que ser feita de 3 em 3 meses. Eu posso, em vez de ter um plano e um registro, posso ter um plano que serve de registro. Ou seja, tenho uma coluna a dizer quando é que é o planeado e a coluna a seguir, que é, eu escrevi a seguir quando é que foi efetivamente realizada aquela tarefa. Ok? Há muitos planos que podem ser usados também como registro. É como um calendário. E um calendário pode ser um registro, atenção. Ok? Eu posso ter lá a dia 1 de cada, olha, a dia 8 de cada mês, a dia 1 de cada mês fazer os pagamentos. Pronto, e alguém põe lá, certo, já fez e assinou. Pagamentos feitos aos colaboradores. Dia 8 mandar o imposto X. Dia 15 ainda pronto, funciona assim. No fundo um plano, um planeamento, é um plano. Não tem que ser totalmente executado, ok? Tem que fazer sentido porque é que não foi executado. Foi subcarga de trabalho, houve alguma coisa de prioridade que avançou e deixou aquilo para trás. Não pode também ser plano fazer todos os meses e nenhum mês ser feito. Isso não foi bem planificado. É sinal que aquilo não era imprescindível ser feito todos os meses. Pronto. Temos, por exemplo, aqui informação documentada. Ou seja, a informação documentada diz-nos, dá-nos uma orientação como é que nós temos de ter os nossos documentos. Neste caso, a empresa, esta empresa, que nossa cliente também, que é quase tudo, decidiu pôr o logotipo à esquerda, o nome do documento está ao meio e aqui pôs uma codificação específica. Esta codificação diz que isto é um procedimento da qualidade, número 1, 01 quer dizer que é o número 1, e que foi a primeira versão. Depois já o procedimento da qualidade número 2, procedimento... Este aqui é sempre sequencial e não muda, é imutável. O 1 há de ser sempre o controle documental, salvo alguma coisa ocorra de estranho. E depois estes aqui é que vão mudando conforme muda a data. Cada vez que há uma alteração da data, alterou-se o controle documental porque passou, queremos que temos um novo departamento que quer uma codificação à parte, ou tem uma matriz à parte. Então mudamos, metemos aqui dia 20 de 10 de 2025 e metemos aqui a versão número 2. Está bem? E depois vamos registar isso numa matriz. Vamos registar isso. Temos aqui outro exemplo. Okay? Temos aqui outro exemplo que é este, por exemplo. Um R significará qualquer coisa como, neste caso, registro. Temos aqui um R. A sigla de tipo de documento é um P, pode significar um procedimento. Um R significa um registro. Já vou chegar para o lado aqui, aqui que ficou um bocadinho, não sei se dá para alterar aqui, mas se não der, por acaso não dá, mas dá. E não tem importância, isto está feito noutro software. Pronto, então, esta sigla aqui será o registro, o 23 a seguir será um número sequencial, e pronto, e aqui já está certo, já posso apresentar novamente, ok? Ou seja, temos aqui o R, que é o registro, o 23 é o sequencial, é o registro número 23, o primeiro será, sei lá, o registro de matérias-primas, o segundo registro de temperatura, o quarto registro de perfurações no metal, o quinto número de amostras, o número 6, bel, e há de chegar aqui ao 23 e empresas que eu posso vos dizer que ainda esta semana tive uma empresa que já vai em 1900 e qualquer coisa, está a chegar aos 2000 registros, um grupo tem vários registros dentro da empresa. O número da versão, lá está, um sequencial. O primeiro foi o 1, 2 e o terceiro será o 3. S1, pronto, lá está. Eu posso ficar por aqui
Mas se eu tiver vários departamentos, ou várias línguas, ou várias variáveis, que eu posso acrescentar letras, por exemplo, posso dizer que até aqui é sempre assim, registro 23 textos, mas depois, sempre que for um serviço adicional, meto S1, S2, S3 conforme, ah, sei lá, um serviço, vou pensar num serviço de internet, pronto. Esse é o pacote 1, se é para o pacote 1, se é para o pacote 2, pacote 3. E depois isto é para vender em Portugal, na China, no Japão, etc. Ou seja, um catálogo, por exemplo, funciona muito bem. Um catálogo registro 23.3, posso chamar, é o catálogo 2025 dos produtos, ok? Posso pôr aqui S1, porque pode estar também por tipologia de cliente, por exemplo. Se é um cliente de construção é um tipo, se é um cliente de distribuição é outro, se é cliente final é outro, eu posso ter catálogos diferentes consoante o meu tipo de cliente. E depois nas línguas que eu quiser, consoante o tipo de cliente. E é assim que eu posso acrescentar e fazer a nomenclatura que eu quiser. Resumindo, manter a documentação controlada é essencial para evitar a utilização de documentos obsoletos. Ou seja, se eu tenho um catálogo e quero oferecer ao meu cliente e quero mandar em PDF, tenho que mandar a versão mais atual, né? A não ser que não faça sentido porque é um serviço diferente. Então, o mais importante é controlar os documentos de origem externa, normas, legislação, contratos. Eu tenho que saber onde é que estão os meus contratos. Não quer dizer que seja o gestor da qualidade a tê-los, mas alguém tem que os ter e em que versão é que estão. Cadernos de encargos, fichas técnicas, certificados, etc. Às vezes é muito importante também sabermos onde é que estamos, porque também às vezes temos que distribuir aos nossos clientes e etc. Portanto, esta era a parte da apresentação, porque isto agora dá um trabalhinho, ou um trabalhão, como queiram chamar. E, portanto, tenho aqui convosco o, aqui as pastas. Tenho a pasta de alguns requisitos, por exemplo, quando falamos de infraestrutura, falamos de um plano de manutenção. Tenho aqui um exemplo de plano de manutenção. Vou abrir, ok? Vou pôr esta pasta também disponível. Por exemplo, temos aqui um plano de manutenção. Pronto, temos aqui uma linha de quebra, alimentador da linha de quebra de ovos, por exemplo, equipamento. Ação de manutenção. A ação de manutenção, lubrificação com XPTO, ok? Quando é que eu tenho que fazer isto? Semanalmente. Então, meto aqui uma periodicidade, todas as semanas do ano, 50 horas. Como eu vos disse, pode ser feito um registro, por exemplo, hoje a 21 de 4 de 2025, ui, desculpem, 21 de 4 de 2025, e cá está, hum, ah, e cá está o registro quando é que foi feito. Bom, pode ser assim, pode levar uma sigla a mais, entretanto, foi o José Afonso, Zé A. Pronto, e temos aqui um registro do JA, José Afonso, quem fez. Pronto, isto é um exemplo de um plano de manutenção preventiva, pode ser para as instalações, para equipamentos, etc. Temos aqui alguns tipos de equipamentos, funciona assim. Esta sigla aqui não é obrigatória de 9001, mas noutros referenciais é obrigatório, que é, no fundo, a importância, ok? Neste caso não, neste caso é se é interna, se é uma manutenção feita pela nossa equipa ou se é externa. Existe aqui outro campo que é, não, por acaso não tem. Podem adicionar eventualmente aqui um campo que é prioridade, prioridade. Ou seja, existem equipamentos que não pode falhar, ou seja, a máquina gripa se não for lubrificada todos os dias, ok? Existem outros equipamentos que, se não for feita a manutenção, o óleo seca e vai também gripar. E há coisas que não, que se a lubrificação de uma porta, de uma porta, pá, a porta continua bem, se continuar-se a utilizar enquanto não ranger e não for difícil de abri-la, pode ficar para segundo plano. Ou seja, há aquilo que é prioridade A, podemos chamar A e B, ok? Ou a prioridade alta e baixa, pronto, só dois níveis de prioridade, mas é algo que aconselho a colocar nos planos de ação preventiva. Temos aqui outro plano de manutenção, outro exemplo, como é que se pode fazer, ok? Por exemplo, estamos a falar aqui de uma coisa mais básica, sei lá, estamos aqui a falar, por exemplo, de carrinhas de distribuição. Pronto, carrinhas de manutenção, porta a porta, ou seja, fazem manutenção de equipamentos e todas elas têm isto dentro do seu veículo, por exemplo. Temos X veículos, e temos isto, por exemplo, e todos os meses vamos verificar
os equipamentos, o estado de conservação dos mesmos, se é preciso alguma substituição, calibração, etc. Pronto, outro exemplo, pronto. A manutenção dá pano para mangas, pode ser toda externa, muitas vezes, pode ser só ter só folhas de obra em como foi feito, ok? Por exemplo, acontece muito em ar-condicionados, empilhadores, um, pontos rolantes para transportar as coisas, pronto, esse tipo de equipamentos, compressores, esse tipo de caldeiras, acontece muito ser externo. E depois há coisas que são internas, que fica ao critério da empresa, mas podemos trabalhar mais nisto e esclarecer dúvidas sobre isto, consoante a consultoria. Nos RMMs, nos equipamentos de medição e monitorização, deixo também aqui um, um exemplo. Pronto, aqui temos o quê? Um histórico, por exemplo, de equipamento. Imaginando que isto é um equipamento que é, um, deixa cá ver, uma balança. Pronto. Esta balança, que tem este número de certificado, foi feita em 2 de outubro de 2014. Isto foi, por exemplo, em 2000. Vamos mudar aqui, vamos pôr aqui para não ser tão antigo, 24, 24, 23, e isto foi a 22, pronto. Em 22, aquela balança tinha um erro de 1 grau, ou seja, este certificado foi uma empresa externa, um ISQ, é um termómetro infravermelhos, bem? Foi um instituto ISQ, um CATINC, alguém que fez. E depois, no certificado deles, nas traseiras do certificado, trazem o erro e trazem a incerteza. Eu digo que eu aceito 1 grau. Eu aceito 1 grau. Se o meu termómetro der 1 grau de diferença, eu aceito. Mais que isso, acho inaceitável, porque pode pôr em causa o meu produto, etc. Ou seja, em 2022, este equipamento não foi aceito. Ou seja, ele ficou de parte, ficou como inapto. Eventualmente foi à fábrica, ou foi feito um reset ao software ou coisa do género, e foi calibrar outra vez no ano a seguir. Não deu erro, no certificado vinha uma incerteza pequena, o erro mais incerteza, 0 mais 0,58 deu 0,58, é inferior a 1 grau, que é aquilo que eu aceito como aceitação, considero que ele está apto. O mesmo aconteceu em 2024. Não deu erro novamente, à milésima deu tudo bem, 59 de incerteza, que tem a ver com o método como foi feito, erro mais incerteza 0,59, está abaixo de 1, está apto. E é assim que nós temos que fazer, temos que ter uma aceitação, que até pode ser por gama, okay, dos nossos certificados, dos nossos equipamentos, uh, termómetros, paquímetros, fitas métricas, densímetros, etc., tudo o que for. Pronto, temos aqui alguns exemplos. Este foi um exemplo. Aqui, por exemplo, temos também um plano de manutenção. Neste caso, serve de manutenção e calibração. Ou seja, esta empresa opta por quê? Tem um termómetro de sonda, decide que o critério de aceitação do termómetro de sonda é 1 grau, sabe que tem que fazer com uma periodicidade anual, não interessa qual é que é o mês, mas anual tem que fazer. Normalmente interessa. Agora há muita política do ser 12 meses, isto porque havia pessoal que fazia, por exemplo, em 2023, em janeiro, depois fazia em dezembro de 2024, basicamente teve 22 meses sem o fazer. Não pode. Eles agora querem tudo o que é calibrações, quando nós falamos em anual, falamos num período de 12 meses e não num período de ser de um ano e do outro, está bem? Pronto, isto veio esclarecimento até por causa das balanças, agora há cerca de 1 ou 2 anos, sobre esta situação. E depois diz que aqui que as balanças têm que ser feitas todas em novembro. Pronto. Em novembro tem que fazer a verificação meteorológica das balanças, através da Câmara Municipal. Então, ou depois eu meto aqui se foi aceito, se não foi feito, e por aí fora. Este também é um de calibrações, junto com manutenções, pode estar misto. O certo é que eu tenho que aceitar. hum, Temos aqui outro exemplo, plano de calibrações. Pronto, neste caso, o registrador de temperatura vou fazer em maio, termómetro vou fazer também em maio, produtos pré-embalados, isto tem a ver com enchimento, para detergentes, por exemplo. Quanto detergente é que tem em junho? Temos aqui uma câmara de ultracongelados também em junho, etc. E neste caso é para triênio, para 3 anos, 2015 a 2017. Podemos fazer, em vez de ter um plano anual de manutenção ou anual de calibrações, já que existem equipamentos que nós vamos definir, que não têm requisito legal, vamos definir, e até por risco associado, que vamos só calibrar de 3 em 3, ou de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, podemos logo fazer um plano a 5 anos, por exemplo. E assim
não temos de estar a fazer planos de manutenção todos novos, todos os anos. Pronto, é uma dica também que aqui fica. E pronto, e aqui tem no fundo aquilo que é um procedimento de manutenção. Se quiserem ver, tem aqui o objetivo, as definições todas, vem que a calibração, conjunto de operações que estabelecem em condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um equipamento de medição. A relação, ele não diz em nenhum lado que calibração é aferir, está bem? Isso é outra parte. Aferir tem a ver com colocar a trabalhar em condições, não é? Não é o caso. O caso de uma balança que nós nos pesamos analógica, tem lá um botãozinho que nós metemos para a direita, para a esquerda e ele vai ao zero, não é? Não quer dizer que aos 100 kg ela esteja a medir bem. Sabemos que o zero está a medir bem. E isso chama-se aferir, não é? E a calibração dá-nos um desvio nesse sentido. Pronto, no fundo, é um procedimento a dizer como é que é desde a aquisição do equipamento até que vamos ver se é preciso alguma manutenção ou calibração específica de um equipamento e depois, se for aceito, se o critério de aceitação for superior ao erro mais incerteza, ou seja, o erro e incerteza não podem ser superiores ao critério de aceitação, aceitamos e pomos uma etiquetazinha no equipamento apto, está aceito. Se não tiver para aquela gama aceita, temos que pôr não apto, ou temos que guardar, ou temos que inutilizá-lo, ou mandá-lo para arranjar, qualquer coisa desse género, está bem? Este é o exemplo de um procedimento que também depois está lá disponível, se quiserem adaptar para a vossa organização. Não tem que haver um procedimento para isto, está bem? Tem que haver descrito em algum sítio, pode ser num próprio fecheiro de Excel, não tem que haver um procedimento para RMMs, que significa recursos de medição e monitorização, nem para manutenção, as coisas têm que ser apresentadas, feitas e estar em condições. Relativamente ao requisito 7.2, temos descrição de funções, eu mostrei-vos no PowerPoint também um descritivo de funções. O descritivo de funções é o quê? É dizer o que é que a pessoa vai fazer, quais são as principais tarefas, por exemplo, a quem é que ele responde e quem é que ele substitui. Pá, pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa extremamente elaborada, e hoje em dia, com tantas certificações que existem, às vezes são coisas demasiado elaboradas e é um tiro no pé. Temos aqui, por exemplo, este caso aqui, descritivo de funções e responsabilidades, que diz-nos quais são as principais tarefas e funções da pessoa, quais são as tarefas gerais, que é tanto para ele como para qualquer colaborador da empresa, e depois a quem é que ele reporta, se é uma pessoa específica, se não. Depois isto está pano para mangas. O auditor pode exigir que a gerência saiba que tem que substituir esta pessoa na sua ausência. O supervisor tem que saber. Pronto, às vezes é preciso que as fichas de funções, além de assinadas para a pessoa, também haja uma matriz de substituições, ou esta matriz seja conhecida, ou isto tem que ser, ou esta matriz tem que ser conhecida, ou tem que ser assinada as fichas de funções por todos os envolvidos. Ou seja, quem substitui, quem é que é substituído, torna-se um bocadinho chato para o tamanho das organizações. Se estamos a falar de uma organização de 1.000 pessoas, é diferente de uma organização de 10 pessoas. Então, acho desnecessária essa questão, até porque existe nas empresas pequenas muita polivalência, então aquilo não deixa-se fazer, se não está um, o outro faz. Qualquer um faz venda ao público, qualquer um faz, vai ao correio, qualquer um faz uma entrega se for necessário, ok? Mas em algumas organizações está tudo muito definido. Quem é que substitui quem? Então é necessário saber fazer, saber substituir. Pronto, temos aqui mais um exemplo. Isto pode estar em forma de manual, como pode estar em ficha de funções por bonequinho do organigrama. O objetivo é esse mesmo, é quando nós temos um organigrama que é a estrutura desde da direção aos chefes de departamento e por aí fora, tem que haver uma finha destas, uma ficha de funções para cada um. Veem que esta aqui já diz que o responsável de logística, o que é que ele tem que fazer, não é? Quais são as responsabilidades e deveres, se precisa de algumas habilitações, acho que às vezes é um tiro no pé estar a pôr isto, porque pode ser uma pessoa que não tenha grandes estudos, mas sabe fazer. Tá? E depois, quem é que vai substituir? Ou seja, o responsável de logística não está lá, foi de férias, está de baixa, foi pai, foi mãe, etc. Tem que ser assinado também pelo diretor industrial e o responsável de qualidade vão ser as duas pessoas que vão substituir o de logística caso ele falhe. Pronto, dá pano para mangas, mas pode ser um modelo a adotar, cada qual faz como quiser. Eu prefiro não dar logo isto no primeiro ano, quando a empresa está-se a certificar, mas fica ao critério de cada um se o deve fazer ou não. Eu, para mim, vejo isto como uma oportunidade de melhoria, quando as coisas estão muito bem definidas, não numa primeira informação. Plano de comunicação, mostrei há bocado no PowerPoint o tal esquemazinho. Este foi um que foi disponível na internet gratuitamente para quem quisesse. O que, quando, quem, como, por exemplo, política da qualidade.
Quando é que tem que ser comunicada? Sempre que é revista, tem que ser comunicada a todas as partes interessadas. Afixado no placar, etc. A quem? Os novos trabalhadores, partes interessadas. Afixada no placar, para todos os trabalhadores, e pôr também no website para todas as outras partes interessadas que queiram saber qual é que é a política que está lá. Quem é que comunica? A direção, o gestor da qualidade, etc. Pronto, é isto que é um plano de comunicação. Tem aqui alguns exemplos de existência de novos fornecedores, quando sempre que existe uma aprovação de um novo fornecedor, os departamentos envolvidos de compras. Pá, temos aqui vários exemplos. Podem pegar na norma, situações que a norma quer. Por exemplo, podem coisas básicas, tal como se vai à inspeção com os carros. Okay? Haverias técnicas de frio. Quando? Quando existe uma avaria, quem? A trata do frio, a empresa. Como? E-mail ao telefone, departamento de manutenção. O que é que se tem que comunicar? Relatório único. Acabei de o fazer. Estamos a 21 de abril de 2025 neste momento. Quando? 15 de maio, 15 de, abril, 15 de março a 15 de abril. Todos os anos é estendido este 15 de abril para 30 de abril. Não é? A quem? Temos que comunicar à ACT, neste caso, ou organismo GPP, coisa do género. Ou na plataforma online. Quem é que faz? Nós internamente, alguns anexos, outros fazem contabilidade, outros fazem a empresa de higiene e segurança do trabalho no que respeita à medicina no trabalho. Pronto. Podem pôr aqui também no vosso plano de comunicação, pode ser tão ou mais extenso, pode ter 10 linhas, como pode ter 100 linhas. Há empresas que metem tudo e mais alguma coisa. Temos aqui um exemplo também. Neste caso, cá está o que é que se comunica, até posso pôr aqui em cima, linha acima, o que, o que se comunica, se é interno ou se é externo, por exemplo, quem é que comunica, a quem, a quem é que comunica, como é que comunica, e quando. Pronto, temos aqui mais um exemplo de plano de comunicação de onde podem tirar milhentas ideias e fazer o vosso plano de comunicação. Está bem? Pronto, temos aqui mais este exemplo. Podem pegar no que quiserem daqui, desde questões de emergência, situações de falar com clientes, fornecedores, etc. Vamos para a última parte, que é a informação documentada, ou seja, já temos um procedimento de controle documental, cada empresa, a esta altura do campeonato, se está a implementar connosco, já tem um procedimento de controle documental, porque é por aqui que começamos. Começamos a explicar como é que é a hierarquia dos nossos documentos, ok? Como é que, neste caso, uma empresa que foi nossa cliente, lá está aquele exemplo, foi tirado exatamente daqui, como é que fez? Meteu o logotipo da empresa, o nome da empresa, meteu o código aqui, a data que foi aprovada aqui, o número das páginas, utilizou, neste caso, o corpo do documento já diz quais são os tipos de letra para o título 1, título 2 e normal. A empresa acha que os procedimentos basta estes três tipos, título 1, título 2 e título normal. Há empresas que só precisam de dois, é só um título e o tipo de letra normal. Isto para ser homogéneo e para se conseguir interpretar, conseguir perceber qual é que é a imagem da empresa. Aqui explica um bocadinho como é que são guardados os obsoletos, como é que é garantido o arquivo, armazenamento e manutenção e destruição de alguns registros. Isto, à partida, existem dezenas de procedimentos. Se vocês forem aqui também, aqui esse consult, salvo erro, se não tirei já, se formos aqui à qualidade, vamos ver se este menu funciona. Funciona, sim senhor. Haveremos de ter aqui também mais procedimentos, estão a ver? Procedimentos documentados obrigatórios para 9001 2008. Em 9000 e 2015 não exige, mas faz parte, ou seja, nós vamos ter algo que procedimento, mas a norma não diz que isso é obrigatório. Se formos aqui ver este exemplo, vamos ver se está cá disponível ainda, porque isto são tudo. Ok, temos aqui um procedimento, lá está. Neste caso da empresa a Latash, encontramos na internet isto, e também dá uma hierarquia, neste caso, manuais, planos, procedimentos, manuais de descrições, formulários, em vez de dizer, há quem utilize muito o form também, em vez de ser registros, impressos, modelos, usa-se também o form. Por exemplo, no Estado utiliza-se muito os formulários, nem é form, é for para formulários. Pronto, e temos aqui neste caso, este exemplo de vestimento, existem sim uma quantidade muito grande deles, está bem? Portanto, uh, além disto, nós termos a dizer como é que fazemos a nossa hierarquia e como é que controlamos os nossos documentos, depois temos que cumprir. E para cumprir, temos que fazer o quê? Temos que registar no controle documental, ok? Temos aqui um exemplo de uma empresa que tem aqui, por exemplo, documento 9, trata-se da planta com os circuitos. Foi feito em 2018,
ok? A data em versão em vigor foi 2018, tudo bem. Não tem histórico de versões, deve estar na primeira, não é? Ou seja, é o número 1, documento 9, número 1, não tem histórico, mas esta já tem, já está no número 2, já teve um histórico, teve uma versão anterior, ok? 25 de 11 de 2018. E depois diz aqui quem é que faz, quanto tempo de retenção, a quem é que distribui, se aquilo é distribuído depois via física, se fica num servidor para todos alterarem, a todos poderem mexer, ou se fica só numa versão de leitura, pronto. E, ou seja, isto tem que ir sendo atualizada esta listagenzinha para tudo bater certo, os documentos que nós temos, com os documentos que estão disponíveis para todas as partes interessadas. Imaginem a empresa que tem 5.000 trabalhadores e tem sessões de trabalho em 10 pontos da empresa. E quando vai ter que pôr em papel, e tem que afixar naqueles pontos os 10 pontos-chave da empresa. Quando altera aquilo, o que alterou, sei lá, hoje, por exemplo, estive a auditar uma empresa que utiliza um gás para utiliza um gás dentro das embalagens de frutos secos, ok? Ou seja, não interessa ter lá oxigênio porque senão o fruto seco amolece, então usa-se azoto. Mas esse azoto tem que ser monitorizado, ou seja, é por déficit. Existe um equipamento que lê o oxigênio, então aquilo tem que estar sempre abaixo de 5% de oxigênio. Todos os colaboradores sabiam, mas nenhuma instrução de trabalho estava fixada, estava no dossiê. Ok? Ou seja, teve que se pôr uma instrução de trabalho em cada sítio para que eles sabiam de cor, mas se vier alguém de novo, não sabemos quando está a medir, quando está a espetar a sonda dentro da embalagem para ver se aquilo tem abaixo de 5% de oxigênio, uma amostragem, obviamente, tem que perceber tem que ter isso escrito em algum sítio para perceber se é os 5%. Imaginando que a empresa quer aumentar a validade do seu produto de 5 meses para um ano, ou seja, quer passar a ter 2% no máximo de oxigênio. Então, a partir daí, tem que estar na instrução de trabalho os 2%. E isto quer dizer que todas as partes interessadas devem saber. Portanto, todos estes documentos são exemplos que vou colocar na pasta também da formação. Atenção que existem dezenas, vocês podem ir à internet e procurar procedimento de controlo documental. Bom, basta pôr assim e depois aparece assim uma série de, de estudos, ou, por exemplo, temos logo aqui, controle de documentos e registros, deve ser um procedimento. A ARS Alentejo, já estou aqui a ver, um organismo público, os organismos públicos acabam por ter muita questões destas. Pronto, neste caso está em forma de esquema, ok? E conseguimos ver aqui o que é feito, a sequência de atividades, como é que é descrito. Pá, existem empresas que querem as coisas mais esquematizadas, outras mais documentadas, mas basicamente isto vai tudo para a mesma coisa. Mais, menos, neste caso, menos é mais, portanto não vamos alimentar, não vamos fazer tabelas deste género. Quem é que elabora, quem é que altera, quem é que revê, quem é que aprova, quem é que manda para arquivo. Isto é burocratizar o sistema, está bem? Vamos simplificar, neste caso, o sistema para não cair. Pronto, este foi um exemplo, foi aleatório, viram que eu acabei de consultar, não fazia ideia que isto existia. Está bem? Mas o internet hoje em dia é um mundo e, portanto, vou aqui interromper o compartilhamento. Estamos disponíveis para ajudar na implementação, aquilo que for necessário. Portanto, estudem, vejam os modelos, peçam esclarecimentos. Temos o WhatsApp, temos aquilo que for necessário para vos ajudar a implementar. Este demora um bocadinho de tempo a implementar esta parte toda, a fazer levantamento de equipamentos, de funções, demora um bocadinho de tempo a implementar, porque esta é a base para depois irmos para o requisito 8, que é o requisito operacional, que é aquilo que é mesmo afeto ao vosso setor de atividade, puro e duro, como é que vocês fazem, como é que num hotel recebem clientes, como é que numa empresa de fazer equipamentos de lavagem, como é que definem os circuitos e a sequência de montagem, como é que numa empresa de corações, como é que recheiam, etc. Isto depende de cada atividade, aquilo que faz. Portanto, muito bom trabalho para vós e depois não se esqueçam que todos estes módulos, alguns deles têm a respectiva avaliação, não se esqueçam de fazer e bom trabalho e cá estamos disponíveis para esclarecer alguma dúvida.